pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, vocês já me conhecem daqui, né? Professora de matemática. A gente tá com a segunda aula dessa semana agora para os sextos anos e daí a gente vai começar, né, o assunto dessa semana. Uma vez que ontem a gente finalizou a ideia de planta baixa junto com a professora Isabel aqui, lembramos como foi a experiência que a gente realizou trabalhando com vista e perspectiva e a gente ainda instigou você no finalzinho da aula, além de fazer registros legais utilizando aquela ideia nesse período de festas, também aí dá uma organizada na sua casa, junto aí com a sua família, utilizando da sua planta baixa, né? Então, Isabel ontem no finalzinho da aula deu uma dica e acho bom vocês aproveitarem. Vai ser bem divertido aí unir a matemática, a ciência, junto com o seu ambiente, fazer uma festa massa aí no final do ano, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas, professores e professoras aqui da rede, né? A gente tem o formato de aula digital que possibilita que nesse momento você assista a aula ao vivo pela TV, mas que você consegue depois visualizar também no computador ou no celular, utilizando aí o nosso aplicativo, tá certo? Esse aplicativo vem para trazer interatividade no momento da nossa aula, a gente já vem falando bastante sobre ele. Quem me ajuda hoje para conseguir observar aí o chat e também dar suas considerações é o professor Pedro. Tudo bom, professor? Tudo bom, Briane? Bom dia, pessoal. Bom dia, galerinha. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, né, para os alunos aí do sexto ano. Como o Briane falou, o sistema da nossa aula é o sistema de aula digital e é muito massa que você consiga fazer o download e participar ao vivo aqui da aula com a gente através do nosso aplicativo, porque lá você tem a possibilidade de mandar a sua mensagem, mandar a sua dúvida, o seu questionamento também, falar o seu nome, a escola que você estuda, certo? Então, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, abrir a câmera e direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí aparecendo na sua tela, de acordo com o sistema operacional do seu celular, seja ele Android ou iOS. E aí você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, faz o download, tá? Lá vai pedir o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do seu dia de nascimento, certo? 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Então vem participar da aula aqui com a gente, com certeza você vai gostar, uma aula massa aí que Briane preparou para a gente. Vamos nessa, né, gente? Então, o aplicativo você também pode observar pelo computador. Esse daqui vai ser o layout, né? Vai ser a carinha quando você acessar aí pelo seu navegador através desse endereço, ó, educarecifeweb.ip.tv. Você consegue acessar a mesma tela que vai aparecer no seu celular e utilizar as mesmas informações para acessar pelo computador e também participar aqui, né? E também poder explorar os materiais e também o canal no YouTube pelo aplicativo, né? Aí pela plataforma do Educa, tá certo? Quem me ajuda hoje com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é o Plínio, né? Tava meio distante aqui das aulas de matemática, mas hoje veio e vai ajudar a gente essa manhã inteira aqui, tá certo? Bom, o nosso canal do YouTube está crescendo cada vez mais, 9,18 mil inscritos a gente tá aí. Eu acho que já tem bem mais, né, gente? Falei ontem sobre atualização e acabei não trazendo aí esse número, mas a gente tá aí cada vez mais com a quantidade de inscritos crescendo no canal, tá bom? Bom, pega aí o seu lápis, pega aí seus materiais para que a gente consiga começar a aula relembrando alguns conceitos. Esses conteúdos agora no finalzinho do ano, né, tendem a fazer algumas revisões e alguns aprofundamentos. Então, na semana passada, a gente comentou sobre vista e perspectiva e tudo mais, e a gente ampliou um pouquinho o conhecimento trazendo planta baixa, tá certo? Hoje, a gente também vai fazer um tipo de revisão para dar início, né, para falar um pouquinho sobre um outro conteúdo na aula da quinta-feira. Então, já coloca aí as suas informações, suas dúvidas também, e anota aí essas informações que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá certo? Em aulas passadas, a gente já trabalhou com medidas de comprimento, a gente já trabalhou com medidas de área, e aí eu trouxe para vocês uma revisão que vai lembrar justamente desse tipo de informação.
e para que vocês comecem a comparar coisas e na quinta-feira a gente converse um pouco mais sobre esse tipo de comparação, tá certo? A gente já falou em outras aulas sobre medida de comprimento, né? A grandeza, comprimento. Aí tem um rapaz segurando uma trena, né? Para você conseguir perceber uma aplicação direta no nosso dia a dia desse tipo de medição que a gente acaba fazendo de maneira intuitiva, mas sem prestar muita atenção. Agora no sexto ano vocês vão entender um pouco mais e trabalhar com essa noção de medição, tá? E aí quando a gente fala de comprimento, ó, a gente pode medir várias coisas, né? A gente tem aqui, ó, a possibilidade da gente medir a distância entre cidades. A gente pode medir as dimensões de um caderno, por exemplo. A gente pode medir aí o comprimento da parede, né, ou a altura de uma parede. A gente pode medir aí, ó, a pontinha do grafite, né, a pontinha, na verdade, da lapiseira. O grafite é o material que a gente escreve, eu só falei a vida inteira errado. E aí a gente pode medir, é sério. Eu não sabia, não. Não sabia, professor Pedro? Pois é, a lapiseira é o aparelho, o grafite é a pontinha, é o que escreve, entendeu? E aí a gente tem uma medição de altura, né? Então a gente tem aí uma consulta médica. Normalmente, quando você é criança, é um processo que repete muito, porque está acompanhando o seu crescimento, né? Eu já parei de crescer, então não vou mais passar por isso, né? Mas ok. Então a gente tem aí a medição da altura constante e ela pode ser feita em algumas unidades. Então, em situações como essas, a gente utiliza essa noção de medição, de medir o comprimento de alguma coisa. Porém, existem algumas situações em que a unidade precisa ser conveniente, né? Como que eu vou medir uma pessoa utilizando quilômetro, por exemplo? Não faz muito sentido, não. Então, quando a gente começa a perceber isso, mesmo que a gente reproduza a fala desse tipo de unidade que está sendo utilizada, às vezes a gente não tem noção do quão grande ou quão pequeno é esse tipo de distância. Por exemplo, se eu pedir para você imaginar 1 quilômetro, é mais fácil para a gente que é adulto ou para a gente que faz determinado trajeto ou que percebe essa aplicação no dia a dia do que para uma criança que ainda não tem essa noção de distância, né? Poxa, 1 quilômetro, 25 quilômetros, eu mesmo não sei quanto é daqui para Caruaru, é muito longe, né? E é muito quilômetro, né? É, 150. 150 quilômetros. Então, veja, a distância a gente tem noção por causa do tempo, mas se for para a questão de medição, eu não consigo imaginar essa questão de comprimento. Porém, a gente vai se adaptando a utilizar essas unidades de medidas e aí é onde vem a curiosidade. Agora, no sexto ano, a gente vai começar a dar muita importância a esse tipo de coisa. Principalmente quando a gente for fazer algumas medições mais próximas nossas, né? Quando for medir, por exemplo, alguma construção que você vai fazer no seu caderno, utilizando a régua, a questão da distância ali, com a régua de 30 centímetros, acaba sendo suficiente e a gente se acostuma com aquele tipo ali de percepção. Então, uma das coisas que eu gosto muito de trazer é o tipo de observar, né? Como que você observa essas distâncias, tá bom? Então, vamos lá. A gente viu que cada situação aqui que eu trouxe, ela trouxe uma unidade de medida conveniente para aquele tipo de situação, né? Na altura da criança aqui, ó, eu coloquei centímetro ou metro, né? Porque quando a gente passa aí de 100 centímetros, a gente já condensa essa unidade em 1 metro. E aí, 1 metro e alguns centímetros, né, professor? A gente já começa com esse tipo de diálogo, tá certo? A pontinha do grafite, bem fininha aqui, né? A pontinha do grafite, não, o grafite. Bem fininho aí, não faria muito sentido da gente medir essa pontinha utilizando uma unidade muito grande, uma vez que ela é bem pequenininha. Então, a gente está fazendo referência ao milímetro aqui, tá certo? Então, aí a gente já vai percebendo que dependendo do que eu queira medir, a gente vai escolher uma unidade conveniente para isso, tá? E daí trouxe a famosa escalinha de conversão, né? A gente já falou sobre isso em outras aulas, a gente já percebeu esses prefixos, né? O que é que vem antes, na verdade, da unidade principal. Esses prefixos eles vão se manter em qualquer outra unidade que a gente coloque, porém, aqui a gente já começa a perceber determinado padrão de comportamento. E a gente também já viu que para que a gente consiga fazer a transformação de uma unidade para outra, existem algumas operações que a gente vai realizar aí, tá certo? Essas operações são, a gente acabou de comparar, né? Unidades menores, unidades maiores, são os múltiplos e submúltiplos aí nesse caso do metro. Mas a gente não vai se ater a essa palavra múltiplos e submúltiplos, não. A gente vai lembrar que eu tenho milímetro, que é um tamanho bem pequenininho.
Depois eu tenho 1 quilômetro, que é um tamanho bem grandão. Então, daí você já consegue comparar esse tipo de quem é maior e quem é menor. O que eu devo fazer para conseguir transformar de uma unidade para outra? Se a gente vem de uma unidade maior para uma unidade menor, a gente vai multiplicar por 10. Aí você, peraí, professor, eu estou saindo da maior para menor e vou multiplicar, quer dizer que o número vai ficar grande? Vai, porque uma unidade grande, ela consegue comportar várias unidades pequenininhas. Então, a gente consegue perceber que a multiplicação vai me dar a mesma quantidade, na verdade, o mesmo tamanho com a quantidade de unidade diferente. Ao invés de eu estar medindo 1 quilômetro, se a gente chega no metro, então vai ser 1, 2, 3, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vai dar 1000 metros. O tamanho é o mesmo, mas a unidade que eu estou utilizando para medir, ela é menor, porque metro, ele é um espaço que cabe, acho que do tamanho do nosso braço, normalmente a gente usa como medição, né? 1 metro, imagina 1 quilômetro, que a gente tem que medir a distância aí de 2 bairros, por exemplo, né? Então, a gente já começa a perceber que a multiplicação, ela vai trazer para mim a representação do mesmo tamanho, porém em uma unidade menor, por exemplo, como eu fiz do quilômetro para o metro. A mesma coisa quando a gente estiver trabalhando com a ideia de uma conversão do menor para o maior. Se eu consigo ter muitos milímetros, significa que eu posso fazer a representação desse comprimento utilizando outra unidade, uma unidade que seja mais conveniente. Então, a gente pode representar em centímetro, em decímetro, em metro e assim sucessivamente. Para cada vez que a gente precisar mudar essa unidade, a gente vai fazer uma divisão por 10. Antes de eu passar para o próximo exemplo, professor Pedro, considerações? Bom, é importante essa questão que o Briane falou logo no comecinho da aula, certo? Sem nem falar aí da unidade padrão, né, que é o metro, dos seus múltiplos e submúltiplos, um número grande e um número pequeno. Mas se ater à ideia mesmo de comprimento, certo? Muitas vezes a gente não consegue medir apenas por estimativa, porque a gente não tem esse costume, certo? Então, quando a gente fala de medidas pequenas, né, que é comum a gente falar, como o Breno falou aí, da régua que tem 30 centímetros, você já tem uma noção de centímetro. Então, tipo, um palmo da sua mão tem aproximadamente 20 centímetros, 15 centímetros mais ou menos. Mas aí, quando a gente parte para metros, quando a gente parte para quilômetros, né, que são as unidades mais conhecidas, a gente perde essa noção de tamanho, certo? Então, quando a gente olha aí para a sua sala, para o seu quarto, muitos alunos não conseguem ter uma estimativa do comprimento, da largura e do comprimento do ambiente que você está aí agora, por exemplo, a sala, o quarto, o terraço, certo? E daí você começa a pegar essas dimensões, certo? E colocar valores aí estratosféricos, né? Porque a gente, tipo, quando a gente está percorrendo aí a distância entre duas cidades, quando a gente está indo de carro, a gente gasta aí, sei lá, 20 minutos. Mas se você for a pé, você vai gastar um tempo muito grande. Se você colocar aí no Google, por exemplo, a distância de Recife até Jaboatão, aí ele vai dar aí a distância, tantos quilômetros, vai dizer o tempo necessário que você vai gastar se for de carro e vai colocar um tempo necessário se você for a pé também e o tempo vai aumentar bastante. Então, você precisa ter essa noção aí, quando a gente fala de metro e de quilômetro, tá? Pelo menos uma estimativa. Quando você olha aí para a altura de um poste, tu acha que o poste tem quantos metros, Briane? Eu acho que tem uns 3 metros. Uns 3 metros? Tem mais? Não sei. Então, a gente tem que ter essa estimativa aí de tamanho. Quando você olha para um poste, você vai dizer, opa, eu acho que isso aqui tem uns 6, 7 metros, certo? Essa distância, quando você caminha, por exemplo, 1 quilômetro, você começa a ter essa noção de que, opa, estou caminhando aqui 1 quilômetro, gastei aí uns 12 minutos. Então, essa distância aqui, ó, que você nem fazia noção de que era 1 quilômetro, né, a distância aí de uma rua para outra aí do seu bairro. Então, é bastante importante que você tenha essa noção também, até por conta de arrumação de casa, né, Briane? Vai trocar aí as mulheres que gostam bastante aí de trocar os móveis de lugar, tem que ter essa noção aí de espaço para saber se vai caber você trocar o guarda-roupa pela posição da cama, certo? Então, tem essa noção aí de comprimento
pelo menos uma ideia aí de estimativa, certo? Igor está participando aqui da aula com a gente, Pitágoras, Brena, certo? O pessoal está chegando aqui, o Gustavo também, a Evelyn. Então o pessoal está chegando, acordando cedinho aqui para participar da aula com a gente. Que massa, né, gente? E só um adendo sobre essa aula, uma vez que é revisão, a gente até se sente mais confortável de trabalhar com outras temáticas. Pedro falou uma coisa que eu achei bem interessante. Quando a gente está com essa ideia inicial de distância, muitas vezes a gente se atenta mais ao tempo. Então a gente diz assim, olha, de carro dá quanto tempo para chegar? Porque essa questão de comprimento para a gente não é tão perceptível, né? A gente não consegue imaginar essa distância de fato, mas a gente tem esse tempo aí para gastar. Então a gente diz assim, então vai demorar muito ou vai demorar pouco. Esse demorar ou não em relação à frequência, o tempo que a gente vai gastar para chegar, diferente da gente tentar fazer essa medição em quilômetro e tal e pensar sobre isso. Então, acho bem interessante, enquanto que, de maneira intuitiva, mesmo que a gente nem perceba ainda, vocês devem fazer isso também, perguntar o tempo que vai levar para chegar no lugar, ao invés de perguntar a distância desse lugar, né? É interessante como a gente funciona e correlaciona o comprimento com o tempo. E mais na frente, vocês aqui do sexto ano vão ver que isso vai dar a velocidade, mas isso é um papo para depois. Bom, brincando com essa ideia de comprimentos aí, que são o mesmo tamanho, mas representando em unidades diferentes, a gente já viu essa tirinha uma vez que eu gosto muito, inclusive já agradeço o Humor Consciência a possibilidade de usar os materiais na aula, né? E aí ele tem dizendo assim, ó, meça suas palavras. Aí na tirinha diz assim, Caco, qual é a sua altura? Pergunta o tucano. Depois o macaquinho responde, eu tenho 800 milímetros. Aí o tucaninho diz, mudar a unidade de medida não vai te deixar mais alto. Aí o macaquinho já chateado diz assim, cara, o que eu fiz para você? Poxa, ele só queria dizer um número alto para dizer a altura dele, mas não faz muita diferença, né? E por que que essa tirinha acaba sendo engraçada? A gente aqui mostra a tirinha e bota o humor matemático para você entender. Quando a gente faz a transformação da unidade, né, a gente tem que o macaquinho disse que tinha 800 milímetros. Só que o tamanho de um macaco não é medido em milímetros, mas também não é medido em metros, né? Então, lembra da unidade conveniente? Qual que é a melhor unidade para a gente fazer essa medição? A gente escolheu aqui o centímetro, por exemplo. Então, ó, para sair do milímetro e vir para o centímetro, a gente vai dividir por 10. E dividindo 800 por 10, a gente vai ter 80 centímetros. Então, a gente vai estar representando a mesma altura, porém em outra unidade. 800 milímetros é a mesma coisa, o mesmo comprimento que 80 centímetros. E 80 centímetros eu acho que já é mais baixinho do que qualquer um dos nossos alunos aqui do sexto ano, né não? Então, minha gente, ele não é tão alto assim, mas ele queria utilizar uma unidade de medida grandona para causar esse impacto. E é muito conveniente esse comentário que a gente está fazendo, porque reforça essa ideia da gente conseguir perceber essa transformação de medida, entender que ali no centímetro cabem bastante milímetros, mas que o comprimento não está sendo alterado, né, professor? É bastante importante essa questão aí da transformação, porque na unidade de medida de comprimento, a gente tem algumas medidas que a gente mais utiliza, né? Ninguém vai estar dizendo aqui que a distância entre duas cidades é de 24 hectômetros, né? Então, a gente utiliza bastante o metro, o quilômetro, certo? O centímetro e o milímetro. Então, você pode notar que a gente transformou aí a altura do macaquinho para 80 centímetros, mas a gente poderia dizer que essa altura aí também poderia ser 8 decímetros, né? Mas você não teria a noção, né, da ideia de decímetro. Quanto mede 8 decímetros, né? Então, a gente utiliza usualmente essas 4 unidades de medida para representar algum comprimento. E aí a gente começa a ter essa noção do comprimento e que se a gente começar a transformar, a levar esse 800 milímetros aí para uma escala maior, né, o metro, quilômetro, aí a gente já vai entrar nas unidades aí, nos números decimais. E aí para você ter essa noção, fica mais complicado ainda, certo? Então, a gente sempre utiliza a melhor unidade de medida para representar algo que seja do entendimento de todos. É muito massa, né? Perceber
as maneiras de você medir alguma coisa e qual que é a unidade mais conveniente, né? Tanto que a gente começou aqui a aula justamente mostrando coisas que a gente verbaliza, unidades de medidas que a gente utiliza lá no comecinho e as 4 unidades que o professor reforçou estavam presentes lá, justamente para que a gente consiga perceber que no nosso dia a dia a gente já fala, mas agora a gente está dando para você essa noção, para você conseguir comparar e transformar as unidades de medida, tá certo? Bom, falando sobre comprimento, a gente vai falar agora sobre perímetro, né? A grandeza perímetro, já que a gente vai falar sobre formas planas. E daí, quando a gente pensa em perímetro, aí de propósito eu coloquei a imagem de uma cerca, né? A gente tá ali usando essa palavra para fazer a medição, por exemplo, de quanto de cerca eu preciso colocar para conseguir organizar esse lugar aí. Ou então, acho que vocês já devem ter escutado em filme de ação, olha, eu já estou aqui cuidando do perímetro, já estou fazendo qual que é o perímetro de atingimento dessa informação ou dessa explosão, por exemplo, né? Estou aqui rateando o perímetro, é bem legal quando eles falam isso, mas a gente precisa entender o que é que essa palavrinha significa, né? Então, eu trouxe aqui pra gente, ó, o perímetro de um polígono é o comprimento da linha poligonal simples e fechada que forma o polígono. Eu estou enfatizando no polígono porque a gente vai estar trabalhando agora com quadrado, com retângulo, né, com esse tipo de forma plana, tá certo? Mas o perímetro, no sentido geral, não se atém só aos polígonos, tá bom? Então, de maneira informal, a gente vai somar os lados, a gente vai verificar aí os comprimentos e vai fazer essa soma desse contorno, tá certo? E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente traz exemplos práticos para que você consiga lembrar desse tipo de situação. Eu trouxe aqui uma malhazinha quadriculada que a gente já usou em outras aulas também, utilizando dessa malha com um padrãozinho aqui no cantinho, eu coloquei, ó, 1 centímetro por 1 centímetro. Então, a gente vai supor, né, vai tomar que essa medição aí de quadradinho tem 1 centímetro por 1 centímetro. E daí, utilizando essa noção, a gente vai comparar ali o quadrado, o retângulo e essa outra forma aqui, que a gente não tem um nome específico para ela, né, um polígono, mas sem um nome específico, tá? Quando a gente sinaliza isso aqui medindo 1 centímetro, o que acontece aqui nesse quadrado? Ó, a gente vai ter 2 centímetros aqui e pelo quadrado ter todos os lados com a mesma medida, né? Eu tenho 2, 2 e 2. Somando todos os ladinhos, o contorno desse quadrado, a gente vai ter 8 centímetros, tá certo? Quando a gente observa aqui já esse retângulo, né, o retângulo do meio, o que a gente vai ter, né? Eu tenho 2 aqui embaixo, 2 aqui em cima, 4, 4 no lado e 4 do outro. Ó. Então, a gente vai somar esse contorno e vai ter 12 centímetros. Já no outro formato aí, né, já no outro polígono, quando a gente observa, a gente também vai ter 12. Ó. Então, eu tenho 4 aqui nessa altura, né? 2 e 2, então a gente já vai ter 8. 1 e 1 a gente vai ter 10 e mais 2 a gente vai ter 12 também. E aí vem um ponto de atenção. Eu começo a provocar vocês a pensar nesses 2 12s que apareceram aí. Eu tenho 2 figuras que elas não são idênticas, mas que elas têm perímetros idênticos aí. Então, o que a gente começa a pensar? Será que eu tenho perímetro fixo? Eu tenho que toda figura que tem o mesmo perímetro tem que ter o mesmo formato? Aqui está a prova que não, né? Então, a gente já começa a perceber aí, ó, que eu consegui uma quantidade de quadradinhos maiores. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, utilizando um perímetro de 12 centímetros. Se a gente for observar o segundo, mantendo o perímetro, eu tenho 12 também, mas eu tenho 6 quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente não pode deduzir que por ter o mesmo perímetro, a gente vai ter a mesma região ocupada. E aí, professor Pedro, comentários? Bom, importante aí que você falou em relação a essa questão do formato do perímetro, né? Mais na frente a gente vai ver a questão de área também, né? Isso. Dessa questão aí dos polígonos terem o mesmo perímetro, porém áreas diferentes. Como o Briane falou também, a questão do perímetro não se atém apenas a regiões poligonais, tá? Porque também em filme o pessoal fala, o bandido está aqui num raio de 5 quilômetros. Sim. Não é? Então, bora procurar o caba, certo? Então, essa ideia de perímetro
também é utilizada para regiões circulares, certo? Que também tem a mesma definição, tá bom? Então, lembre-se dessa questão aí, da questão do perímetro. A gente tem um exemplo aí prático, por exemplo, aí de um campo de futebol, né? As dimensões, né, externas, se a gente somar, a gente encontra aí o perímetro, tá? Você também pode encontrar aí o perímetro da sua casa, certo? Criar uma estimativa, né? Todo mundo fala que mais ou menos aí um tamanho de um passo, né? Temos aí mais ou menos 1 metro. Então você pode encontrar aí, colocando os passos, né? Você pode encontrar aí o comprimento. Não, Briana, aí não, também não. Aí já É muito grande. muito grande. Tem Tá. que ser um passo normal. Um passo Corta para a normal. Briana aí, Billy, para ela fazer um passo normal. Um passo normal. Pronto. Esse passo normal. Mais ou menos 1 metro Tá. aí. Então você tira aí as medidas, né, da sua sala, do seu quarto, e aí soma todos esses lados, você também vai encontrar aí o perímetro, tá bom? Samira chegou aqui da Escola Municipal Tegípio. Eu acho que é isso aí mesmo. Tegipió? Tegipió. Eu acho que é. Vou voltar com o Briane agora. Bom, gente, falando um pouquinho sobre essa ideia do perímetro, né, bem legal perceber como essa nomenclatura está presente no dia a dia, nos filmes que a gente assiste e como a gente vai estar trazendo isso para a matemática com o conceito certinho, né? Uma vez que eu trouxe aqui a ideia do poligonal, porque a gente está utilizando os polígonos, a gente já lembra que esse contorno faz um pouco mais de sentido, uma vez que eu posso ter uma região circular, por exemplo, e a gente vai pegar aí esse contorno dessa região, tá certo? Bom, em outras aulas, a gente também já explorou a ideia de área, né? Então, a aula já vai finalizando por aqui. Eu trouxe um mapinha para a gente lembrar de como que a gente faz para calcular a área do retângulo e a área do quadrado, tá? Então, lembrando que a gente vai começar a trabalhar agora com 2 dimensões. Se no comecinho a gente falou sobre comprimento e falou sobre perímetro, nas 2 situações, uma eu estava só medindo, né? E na outra eu estava somando esse contorno, mas ainda assim é uma linha, professor. Agora, a gente vai falar de área, e quando a gente fala de área, a gente fala de região ocupada. É tanto que no exemplo anterior, a gente colocou aqui os quadradinhos para você ver, né? Fizemos os 2 perímetros aí, medindo 12, mas em um desenho a gente tinha mais quadradinhos, mais região ocupada na parte interna, e no outro desenho, mantendo o perímetro, né, mantendo 12, a gente tinha menos quadradinhos. Então, a gente acabou de ver que ter o mesmo perímetro não significa ocupar a mesma região, né, não significa ocupar a mesma área. Para fazer essa medição, ó, no retângulo, a gente vai calcular a multiplicação da base vezes a altura. E essa multiplicação, ela vai ser feita utilizando as mesmas unidades, tá certo? Então, claro que para vocês aí no comecinho treinarem, a gente vai colocar probleminhas que tenham esse tipo de comparação. O comprimento e a altura em centímetro, por exemplo. E para fazer o valor dessa área, a gente vai utilizar essa multiplicação, lembrando que agora a nossa unidade vai ser centímetro quadrado, tá certo? Já no caso do quadrado, a gente vai ter a mesma situação, base vezes altura. Só que como o quadrado tem lados idênticos, a gente pode escrever de uma maneira mais simples, né? Que vai ser o lado vezes o lado. Lembrando também da unidade de medida, que é centímetro quadrado. Na próxima aula, a gente começa fazendo uma revisão básica de como fazer o cálculo dessa área. Vou passar aqui para o professor Pedro para as considerações finais e aí a gente volta para se despedir, tá bom? Bom, galerinha, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Não perca a próxima aula aí de quinta-feira, certo? Que a gente vai dar continuidade a essa temática e trazendo aí novidades para vocês, tá bom? Um cheiro no seu coração e até lá. Bom, gente, valeu pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A participação de todos os alunos deixa a gente bem feliz. Obrigado, professor Pedro, Plínio, Billy e Bia, que fazem essa aula massa acontecer. Um cheiro para vocês. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.